E vamos ver um pouco sobre o clone, né? O clone, se a gente for ver como que como é que trabalha, né? O Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma células somática adulta, ou seja, ela é uma cópia perfeita e fecunda de outras ovelhas. 3 mães contribuíram com o seu nascimento. Uma forneceu o óvulo e a outra o cromossomos, que foi inserido no núcleo desse ovário. A terceira foi a responsável pela gestação. O óvulo é um óvulo imaturo, em um estágio prévio de desenvolvimento, né? O óvulo é uma célula reprodutiva, ou seja, possui apenas metade do DNA necessário para gerar um ser vivo completo. A ideia, um clássico do ensino médio, é que a outra porção de cromossomo venha do pai através do espermatozoide. A união e a fusão dos dois gera uma célula completa que se multiplica e vira um filho, né? Olha só, eu falei que pode gerar um filho através desse estudo. Eu estava falando em cima desse estudo, eu li em cima do estudo, né? No ocultismo já tem a teoria de ter feito o clone de um líder, que pode ser o Papa João Paulo II, ou até mesmo a rainha, né? Que recentemente morreu, ou até mesmo outros autoridade que teve nomes, né? Que é religioso também, ou teve status, que não importa, o negócio que o diabo precisa de um corpo, e esse corpo para ele manifestar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O diabo ele não consegue materializar na tua frente, mas ele tem que formar um corpo. E para ele, porque é o templo dele, a casa dele, ou seja, nós temos a habitação de Deus, Espírito Santo, o único Espírito Santo, ou o templo do diabo. Então o diabo ou ele habita no corpo da pessoa, ou é Deus, um dos dois. O corpo não fica vazio. E pode ser já ter feito esse clone. Estou falando que pode, né? Estou falando que foi feito, pode sim. Porque está tudo encaminhado, tudo dando certinho para o anticristo reinar logo, logo, logo. Não sei certinho, mas logo, logo. Logo, logo está vindo uma grande pandemia. Logo, logo, presta atenção que eu estou te falando. Vai vir uma grande pandemia. Vai vir uma grande surpresa. Logo, logo vai vir uma grande surpresa. E aí você vai ver logo em seguida o anticristo tomando, né, a autoridade. E esse clone é muito tempo. Já está, pessoal já está fazendo, já está trabalhando há muitos anos, né? Hoje já tem o clone aí, né? Segundo a teoria, né? Ocultismo. E essa teoria é suspeita, pois o diabo é trapaceiro e cheio de artimanha, né? Então, o que eu estou falando, um suspeito de ter feito a besta já, o anticristo, né? Esse suspeito da besta pode ser o clone de João Paulo, né, II, como eu falei. Esse foi, eu estou falando sobre esse assunto, mas pode ser os outros também. Esse foi o mais adorado de todos os tempos, e é conhecido a imagem do diabo, dando poder a ele, a esse clone, né, resultando ser na mentira, pois o diabo, né, não pode ressuscitar ninguém, mas é mentira, mas ele vai usar a artimanha dele, que ele pode usar que ele ressuscitou alguém, através de um clone, né? Pode fazer o clone envelhecer, pode fazer ficar mais novo, depende de fatores, né? De células, né? Dependendo da época que foi feito também. Esse clone, e falo que ele já voltou e ele está já atuando já no conhecimento em sabedoria e inteligência, né? Ele pode fazer muitas coisas já através do poder que o Satanás pode dar para ele, que a palavra do Senhor diz que o diabo tem poder de descer fogo no céu. Imagina, né? Curar, restaurar. Então ele pode usar as pessoas para curar, depois que ele usar uma falsa ressuscitamento,
ele pode curar, restaurar, trazer paz, segurança às nações, porque tem inteligência para isso, né? E tem os meios, né? E acabar com as guerras, uma só nação, um só poder, uma só moeda, um só governo, né? E resolver o problema, né? Que é o anticristo, ele vai ser um religioso, né? E sendo religioso, e que ele vai oferecer para as nações, não vai ter mais fome nem desemprego para aquele que tiver o sinal da besta, que é o número 666, ou seja, um sistema, né? Em Apocalipse capítulo 13, verso 16 até o 18. É de esperar que já tem o ensaio do Covid-19, já ensaiaram, né? Como que eles iam fazer o gado, ou seja, adorar aquele sistema, ou seja, muitos cederam através do Covid-19 o sistema, né? E pode sim o sistema de teste em cima de um anticristo. E esse teste usaram, que vai vir coisas mais ambiciosas que o Covid-19, mais que represária que ele. Uma coisa assim que pode deixar falência em alguns países, né? Algumas coisas que pode deixar aí para vir a solução do problema, né? E ter a obediência, você vê que a obediência que Deus a nação foi obediente, a nação seguiu os protocolos certinho. Foi certo? Sim, foi, né? Salvou muitas pessoas, salvou, né? Mas eu não estou para entrar nesse mérito, mas eu estou falando assim, é um ensaio que teve, né? Então, o próximo domínio já está chegando e vai ser na tecnologia, né? Tipo um celular, um smartphone, um código que já existe nos países desenvolvidos, como China e outros, né? Lá já tem o código que é o QR Code. Esse pode ser o futuro, algemas, né? Algemas digitais, que eles podem prender algumas pessoas que não têm o 666 ou o sistema, né? Que muitas pessoas acham que é um número na testa, é um chip, não, é um sistema que é 666, o sistema de telefone, de smartphone, o sistema de internet, o sistema que está usando, né? Já está, muitos lugares já tem, como a China já tem a algema digital, e alguns outros países também está já aceitando, né, essa algema digital, né? E esse código QR Code que já existe nos países desenvolvidos, como eu falei antes, né, como China e outros países, lá já tem o código de QR Code. Esse pode ser no futuro a algema digital para os cristãos, né, que não adorar o anticristo, né, os que está escrito o nome do livro da vida, né, e não vai poder comprar, não vai poder vender os cristãos, os que estão escrito o nome da vida, porque o diabo quer que o sistema dele vai ser adorado a ele, e os cristãos não vão adorar, porque eu já estou aqui alertando muitos, né? E negociar, comprar, vender, negociar, trabalhar, sair, locomover, sair de casa, várias outras coisas, né? É uma algema digital, né? E você vai estar preso no seu psicológico praticamente. Esse que pode ser o 66. E o governo que vai estar, esse governo que vai estar operando, né, esse sistema. E vai colocar, né, o código QR Code, e pode colocar lá que está acontecendo já, e pode acontecer também, eu estou falando assim, baseado nisso aqui, o 66 pode ser um código também. Como eu falei, o código vermelho, você não pode até mesmo sair de casa. Você fica em uma prisão domiciliar, uma prisão em casa, né? Quanto ao chinês colocou o código vermelho, que tinha o Covid-19, como eu fiz esse, foi um ensaio para você ter uma noção, uma anotação aí, e notar o que eu estou falando agora. Tem algo muito mais vindo nos próximos anos, que você não tem nem noção, mas está vindo que o anticristo que está praticamente já passando para as pessoas, né? Praticamente nos países desenvolvidos já tem muitas coisas, algema digital. Imagina que o 666 é um código QR Code, vamos ver nos dias de hoje. Aí o anticristo fala assim, você vai adorar? Não, então você vai estar no código vermelho. Esse código vermelho você não pode ter acesso a mais nada. Você não vai poder comprar, vai poder vender. Aí ele fala assim, mas o que o crente vai fazer? O crente vai começar a negociar a mercadoria. Vai ter uma terrinha
Aí vai chegar aquela época lá de negociar o alimento. Um tem a banana, outro tem o arroz, outro vai ter que trocar, porque não vai conseguir comprar, não vai poder vender, não vai conseguir negociar. Até mesmo sair, locomover, vai ter que ser de pé, porque não vai ter como pagar um táxi, um ônibus, não vai ter, porque o código do QR Code já tem vermelho, e a maior parte do sistema, igual o Pix, já existe aqui no Brasil, praticamente vai ser tudo no QR Code, praticamente vai ser assim, a nova evolução que digital está chegando, né? Por enquanto é só teste, né? Mas é o ensaio para aprovar o anticristo, para o anticristo chegar e começar a reinar do jeito que ele está ensaiado, né? E para ter uma noção, né, aí tem algo muito maior vindo nos próximos anos, como eu falei, né? Que é imponderável. Praticamente o poder que vai estar aqui na Terra vai ser quase igual ao poder de Deus, né? E o único que vai ser abreviado vai ser os crentes. E a palavra de Deus mesmo falar assim que se não fosse por causa dos escolhidos, ia ser pior. E vai ser abreviado por causa dos escolhidos ainda. Senão ia ser pior ainda. Então Deus abreviou esses tempos que está acontecendo. Então, o anticristo, ele virá, ele já está se organizando para dominar o seu adorado templo, né? Ele já está projetando. Alguns falam que vai ser o templo de Salomão, que vai reconstruído. Alguns falam que vai ser em Roma. Alguns falam que vai ser em Israel. Alguns falam que vai ser em São Paulo, que fizeram o templo de Salomão ali para o anticristo. Mas é só boato, entendeu? Isso aí é só boato. Eu estou falando que está na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Mas os boatos que rolam por aí. Mas vamos se alertar que o anticristo está chegando logo. Logo ele está chegando aí. Tenha cuidado, que ele está chegando, né? Para dominar a nação e sentar no templo. E como ali muita gente adoraram o rei Nabucodonosor e o Sidraque, Misaque e Abednego não adorou, também o diabo quer ser adorado. E os que não adorar, vai praticamente que vai ser esse sistema que eu te falei, que é o 666, não vai poder ter os benefícios que segundo a adoração, porque como falou, aquele que não adorasse ia ser jogado na fornalha de fogo ardente, né? Nesse Sidraque, Abednego, eles não adoraram. Então eu quero falar que aquele que não tiver esse sistema, entendeu? Um smartphone ou um sistema ali conectado com esse anticristo, entendeu? Não vai poder também fazer as coisas. Eles não vão bater, não vai fazer nada, não. Vai ser a algema digital na tua vida e na vida de cada um que estiver ali, né? Agora, eu quero falar com vocês que imagina a sua rotina diária sendo totalmente dependente de um aplicativo para um smartphone. Sair de casa, pegar um metrô, ir ao trabalho, entrar em algum cafeitaria, tomar um café em restaurante, né? Em shopping center, cada movimento sendo ditado pela cor, né? Mostrado na tela, verde, tem que estar verde. Se tiver vermelho crente, se tiver verde aquele que não tem o nome no livro da vida, entendeu? Ambos, ou o vermelho, você está impedido a entrar em algum lugar, a cor vermelha, e a cor verde já está na China acontecendo isso aí, só que eles estão ensaiando sobre o Covid, né? Que aí está falando assim que o vermelho é quem tem doença, aí não pode fazer nada, nem comprar, não pode fazer nada, e o verde está liberado. Então, código verde liberado e código vermelho. Então, o código verde é a pessoa do mundo e o código vermelho é aquele que está escrito o nome no livro da vida. E automaticamente vai ser assim. E aquele que aceitar, entendeu, não vai entrar no céu. E aquele que não aceitar vai sofrer essa penalidade, né? Essa é a realidade de centenas de milhões de pessoas na China, desde a crise do coronavírus, né? Que deve resistir no futuro máximo enquanto durar a luta, né? Do país contra essa pandemia. Está existindo esse sistema lá, né? Esse sistema está muito evoluído lá. O governo japonês também já está considerando a adoção e está indo para esse sistema de aplicativo semelhante em Moscou. O governo da Rússia também introduziu um sistema de QR Code para rastrear movimento, reforçando os bloqueios do coronavírus, né? A tecnologia agora
desempenha-se um papel crítico na contenção da pandemia, disse a CNN Xian Shen Huan, especialista em IA, em saúde de Alibaba, a gigante do comércio eletrônico da China em tecnologia, né? Para impedir, esse sistema é para impedir, olha só, para impedir a disseminação do vírus, né? O rastreamento do contato é uma etapa essencial e a cor, né? Também é essencial para saber, né, se está liberado ou não. E por isso que iniciativas semelhantes estão sendo adotadas em lugares ao redor do mundo, acrescentou Xian Shen. Então, o anticristo, ele vai fazer um sistema parecido esse. Eu quero falar que o anticristo, ele é inteligente demais. Ele é o filho da perdição, o diabo. Então, que vocês entenderam? O que eu estou falando faz sentido ou não faz? Então, tenha cuidado. Ouve um desses pequeninos. E se você ouve um desses pequeninos, Deus fala que está ouvindo a ele. Então, presta atenção antes de tomar algumas decisões precipitadas. Porque muitos estão fazendo as coisas tudo certinho, mas não vai entrar no reino de Deus se adorar. Porque Deus, ele detesta e odeia e não vai ser, é admissível. Ele não vai aceitar a pessoa adorar a besta. Entendeu? Ele, Jesus, sofreu todas as tribulações e não adorou. O diabo falou, me adora, não adorou. Então ele quer que toda nação adore ele. O anticristo. E o diabo vai fazer de tudo para você adorar ele. Presta atenção no que eu estou te falando. E não vai poder comprar, vender aqueles que não tiver o sinal da besta, né? Que é o número 666, um sistema, um código, né? De informação, os dados de informação, bancos de dados, né? Que vai ser o 666. Não igual a muitos, diz que pode ser um chip na testa, e meio forçado, meio na luta, vai ser tem na mar. Não, vai ser tranquilo, você não querendo, não tem problema. Quer adorar a imagem? Não, não tem problema não, você tem o livre-arbítrio. Mas você não vai poder ter os benefícios, desfrutar das coisas boas que existem aí no mundo. Praticamente vai ser assim, não vai poder ir na praia, se você mora longe, pegar o avião. Você vai voltar a ser praticamente um índio, bem isolado praticamente, negociar as coisas, né? O cristão vai ser assim. E não vai ser assim mais um sistema tipo esse que foi feito, um ensaio do Covid-19, como falei. Um ensaio do Covid-19 praticamente vai ser praticamente igual. O que vai dar a hoje vai ser o anticristo, o jeito certinho. Nós estamos falando mais ou menos como é que vai ser, né? Ele que vai dar a ordem certinho como é que vai ser, né? O poder para que grandes, pequenos, olha só, isso aí está na Bíblia, que o anticristo vai dar. Como que eu falei que ele dá poder? Ele ofereceu para Jesus poder, se prostrasse diante dele. Então ele vai também oferecer poder, ele vai oferecer grandes oportunidade para os pequenos e para os grandes, aqueles que adorar a imagem, ou seja, o sistema da besta, que é o grande dragão, né? Eles vão fazer tipo uma unificação de vários países, dominar aquela situação, e aquele país que não aceitar vai ter guerra e tomar, já eram, e vai fazer do jeito que é o sistema do anticristo, né? Que vai dominar o mundo, né? E assim, praticamente, se a gente for ver, na época da aquisição, contra as coisas que tinha lá no passado, o diabo operou muito também em algumas religiões, que teve até inquisição, né? O diabo vai usar a pele de ovelha, né? Mas no fim, por dentro é um lobo, né? Em Mateus capítulo 7, versos 15 até o 20, né? Olha só, a palavra de Deus diz assim, cuidais com o falso profeta, né? O anticristo. Eles vêm, tem muitos falsos profetas aí, mas o anticristo mesmo verdadeiro, ele vem, né? E vem com força, com autoridade, com poder. Ele vem mesmo para arrebentar mesmo os crentes no meio, modo de falar. Aqueles que não adorar ele vai ter um período de tribulações, né? Ele vem a você vestir de pele de ovelha. Vai estar sentado no templo falando que é Deus, né? Mas por dentro são lobos devoradores, né? Vocês o reconheceu por seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinho? Ou figo em ervas daninhas, né? Não tem como.
Os verdadeiros crentes vai sim saber e não vai adorar, né? Porque nós estamos mostrando o caminho e a verdade e a vida, que é Jesus, né? E vai mudar a lei, vai mudar a Bíblia, vai mudar muita coisa, né? Muitas coisas vão ser mudadas, né? Já está sendo mudada a Bíblia já aos poucos. Vocês não perceberam? Tem a Bíblia, né, colorida, né, para vocês entenderem. Tem a Bíblia colorida, já está sendo mudada. Um pingo é letra para quem sabe. E quem sou eu para julgar? Mas está sendo mudada as coisas aos poucos, vocês não estão percebendo. É por isso que eu estou aqui para orientar vocês, né, a respeito desse falso profeta, né, que está acontecendo aí no derredor do mundo, que está vendo, né, e do lugar que você mesmo espera que ele pode sair, né. Então, João Paulo II, ou o diabo, ou o clone, né, de João Paulo II, né, pode fazer um clone sim, não, o diabo pode fazer sim um clone, né, dele, de João Paulo II, e mentir para a igreja, até mesmo, né, a igreja que o João Paulo, ele congregou e ficou ali, né, pode falar, né, e às vezes algumas pessoas podem ser enganadas, a igreja católica pode ser enganada, é uma profecia, né, a igreja católica pode ser enganada pelo diabo e as pessoas achar que é o João Paulo, não é o anticristo e até mesmo o diabo, né, e muitos católicos podem adorar o anticristo pensando que é o João Paulo, mas não é o diabo. E muitas pessoas que vai reconhecer também dentro da igreja católica, eu já vi testemunho de até padre falando que o anticristo vai vir lá. Não é que a igreja católica é do diabo. Eu estou querendo falar com vocês que o anticristo pode vir da igreja católica também. Nós estamos aqui debatendo um assunto, né, da Bíblia, uma profecia, que às vezes ele pode nascer ali da igreja católica, né, que a igreja católica tem vários requisitos que o anticristo beneficia ali daquelas as situações deles, né, como as colinas, né, o sistema papal, todo o sistema. Não é que muitos padres, muitos papas, muitos católicos vai ser salvo. Eu estou falando igual crente e pessoas do mundo também. Eu quero falar com vocês que é o sistema que o diabo vai querer adotar. Às vezes pode entrar na Mundial, Universal, qualquer assembleia, qualquer um. Mas aqui leva pela Bíblia é a igreja católica. Não estou falando que é a igreja católica que é do diabo. O diabo pode entrar nas igrejas e fazer o reboliço, né? Pois ele mesmo esse homem foi muito querido. Então ele é uma cena perfeita para o diabo se apossar, né, num clone de João Paulo II, né? Os seus pés pisou, olha só, eu vou falar os benefícios que a igreja católica fez aqui e faz, né? Os seus pés de João Paulo, né, e pisou em 117 países e foi muito adorado. Então é uma cena perfeita para o diabo usar ele, né? Usar o clone dele, né? Por todo mundo. Outrora Jesus diz que eu vim em meu nome e em nome do meu Pai, né? E não me aceitais. Mas se outro vier, né, em seu próprio nome, né, igual Moisés, imagina, Moisés ressuscitasse aqui, o pessoal fala que era Moisés, ia adorar ele. João Paulo ia adorar, mas não que eu estou falando que é João Paulo, né? Vamos lá, eu estou falando várias vezes sobre o assunto porque eu não quero que a pessoa entenda mal e comece a jogar pedra em mim. Eu estou querendo falar como que o Satanás trabalha. Esse seu próprio nome, esse sim aceitará. E pode vir assim, eu sou o João Paulo II, ressuscitei e tal, mas por detrás é o diabo e é o clone do diabo. O João Paulo está, imagina que o João Paulo está ali esperando Jesus voltar, vai para o céu tranquilo. Muitas pessoas através de João Paulo aceitou Jesus e vai para o céu também. Eu estou falando assim que é o cenário perfeito que o diabo pode usar, né? E seu próprio nome, esse sim aceitarei e receberei. João capítulo 5, versos 43. E também Jesus diz que ninguém na terra chamarei de vosso Pai, um dos vossos pais, o qual está no céu. Mateus 23, capítulo 9. Então não chamei ninguém de pai. Portanto, o Senhor Jesus estava declarando que muitos aceitariam a esse anticristo, né? Muitos o receberiam e aceitariam o anticristo, né? E será chamado de pai, entendeu? E papa significa pai, né? Das nações, né? E Papa é pai das nações e vai resolver o problema, né? Vai resolver o problema. O anticristo, o diabo, não, esse é o prato feito que eu estou precisando e será muito querido, pois o próprio Satanás vai usar ele para fazer até mesmo milagres, né? E o clone, né, ocultado, né, no sexto rei
no Vaticano no lugar do sétimo rei. Então, ocultando o sexto rei no Vaticano, que é o sétimo rei. Vocês vão entender o que eu quero falar agora. Olha só, presta atenção. O sétimo rei, que deveria existir no reinado da Igreja Católica Apostólica Romana, em Apocalipse 17, versos 10, esse é o prato feito, né, para o diabo, pois pode usar um meio de reinar, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, né, e esse que existe, outrora, ainda não é vindo, e quando vier, contém que duram um pouco tempo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 17, versos 10. No Tratado de Latrão, Mazzolini, Pio XI, em 1929, constituiu ao Vaticano, por isso que eu falei, a cena é perfeita, total soberano no poder legislativo, executivo e judiciário. Portanto, o Vaticano, né, o seu papado tem o total poder e reino em Roma. Veja quando Uso referiu que 5 já caíram e um existe, pois os 5 não existe mais. Então, quer dizer, já o sétimo rei, o servo do Senhor, declara que durará por um pouco tempo. João disse aí. E isso já aconteceu, pois Bento XVI assume o lugar de João Paulo. Segundo, um pouco tempo da renúncia do cargo mais importante de Roma, que não pode ser renunciado, né? É um cargo vitalício, né? Pois esse cargo do Papa é vitalício. Por isso que eu falei que é uma cena perfeita para o diabo, né? Uma vez e sempre será. É a morte que pode acabar com laços de papado. Agora falta o 8º rei. Ou um está assentado, né, nesse momento, né, esse exato momento, né, está sentado no lugar. Porém, esse pode ser o falso, ou seja, o laranja do diabo, na nossa linguagem, pois o poder está preparado, o caminho da chegada da primeira besta, que ocupará o lugar do 8ª besta, né? E que é o clone de uma figura religiosa, que pode ser o Papa, né? Pois, novamente, o clone do Papa. Eu tenho que falar sempre o clone para vocês não entenderem mal. Pode ser o clone do Papa, pois novamente ressurgirá ou ressuscitará para ocupar o lugar do seu trono. A besta que viste subir do abismo ocupará, né, o lugar do seu trono, onde está escrito isto que eu estou falando, Apocalipse 17, verso 8, que viste não é mais de subir o abismo, ou seja, o diabo incorporado no corpo de um clone, até mesmo do João Paulo II, uma figura famosa que era levada a muitos, né? E pode levar muitos à perdição, muitos que não é crente, lembrando, né, que não está escrito o nome no livro da vida, que não tem, né, esse requisito, né? E a besta, né, vai reinar, igual o anticristo, com tanta sabedoria e solução para os problemas do mundo atuais, né? Todos os problemas que está tendo agora, ele vai resolver o problema, porque tem a sabedoria, o diabo sabe como é que resolve, né? Até mesmo curas, milagres, como eu falei anterior, pois ele vai surgir do abismo, das profundezas do inferno. O próprio Lucifer, o diabo, Satanás, ele vai estar materializado no anticristo, ou seja, no clone do personagem famoso, que é o clone de um líder religioso, como eu falei, e vai omitir a verdade, né? E vai dizer que Jesus Cristo, ele não ressuscitou, como até hoje muita gente fala que Jesus Cristo não ressuscitou, né? Ou seja, ele sabe que Jesus Cristo ressuscitou, mas ele colocou até hoje, algumas pessoas falam que Jesus não ressuscitou, roubaram o corpo dele. Essa história aí está na Bíblia. Mas eu quero falar que como que Jesus Cristo ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai, o diabo também vai falar que ele ressuscitou. Tudo que Jesus fez, ele quer fazer igual. Ele é imitador de Jesus. Então você vê que ele vai ressuscitar também. Ele vai fazer um sistema que ressuscitou o fulano, né? Ressuscitou o clone, ou não é? Ressuscitou o João Paulo II. Mas até mesmo vai enganar algumas pessoas da Igreja Católica. Entendeu, né? Que eu quero falar.
E pois está escrito em Hebreus 9, capítulo 27, como um homem está ordenado morrer uma vez e vindo depois juízo. Então, quer dizer, morreu, acabou. Quem morreu não tem como voltar atrás mais não. Isso que eu quero falar com vocês. Então, o diabo ele vai fazer mentira, ele não vai ressuscitar ninguém, ele vai fazer um clone, que tem como fazer o clone. A palavra de Deus fala assim que no final dos tempos, que agora a ciência vai multiplicar, e realmente multiplicou. Você vê que cada coisa está acontecendo nesse mundo, né? A pessoa até ir a Marte, né? Hoje, o pessoal ir na Marte é uma coisa assim, praticamente vai acontecer, né? Mas há 2000 anos atrás, se a gente falasse uma coisa dessa, era impossível. Então, uma coisa que eu quero falar com vocês, a Bíblia ela fala em sistema de acordo daquela época. Porque a mesma coisa eu pegar um índio, para não sair fora do assunto, mas pegar um índio e levar ele lá dentro de São Paulo, ele vai falar em relação da onde um índio que não teve contato com a internet, com o mundo, né? Tava um índio que fica oculto só no mundo deles lá, né? Que tem muitos índios aí que hoje tem até telefone, celular e tudo. Mas eu quero falar assim, um índio que não tem acesso com esse mundo nosso, joga dentro de São Paulo, ele vai falar assim que os aviões é um passarinho grande voando, eles vão falar que o metrô é uma cobra, uma sucuri gigante com um monte de filhotinho dentro. Então ele vai descrever que se jogar lá dentro, lá de São Paulo, ele vai de volta e vai falar do jeito que ele viu. E se a gente for ver em Daniel, profecia de Daniel e João, foi na época que ele viu as coisas. Por isso que mulher, isso, águas, nação, cabeça, chifre, né? Se for no dia de hoje, às vezes ficava mais perfeito, mas Deus quer desse jeito, vai ser desse jeito, né?